Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band até as 2 da tarde. E agora tem um recado muito importante para você que está aí do outro lado. Presta atenção. Você sabia que tem muita gente recebendo de volta os valores pagos indevidamente em financiamento de carros e de imóveis? Se financiou seu carro e a sua casa e você de repente está sentindo que está sendo lesado, preste atenção. Esse recado é para você que tem ou já teve, ou até já teve financiamento de veículo ou imóvel. De repente você pagou um financiamento inteiro da sua casa ou do seu carro. Aí você vai recalcular. Você sabia que pode ter pago ou pagado juros abusivos? Saiba como descobrir se existem irregularidades no seu contrato. Você vai ligar agora, neste telefone que está na sua tela, um consultor altamente preparado vai te aguardar para dar informações sobre seu financiamento. Então não perca mais tempo. Ligue e marque seu horário sem compromisso. E é totalmente sem compromisso, pelo amor de Deus, pessoal. Você não vai ligar e ele vai recalcular e vai falar, tudo bem, você tem que pagar por isso. Não, totalmente sem compromisso. O cálculo de seu financiamento é feito de forma gratuita. Você já sai de lá, inclusive, com uma estimativa dos valores justos de seu financiamento. Você ainda pode receber de volta todos os valores que foram pagos indevidamente. Tudo isso devidamente corrigido. E as taxas cobradas, elas podem ser devolvidas em dobro. Não perca mais tempo e nem dinheiro. Ligue e agende o cálculo da sua revisão. Não pague juros abusivos. Pessoal, o problema é que muita gente deixa de lado os seus direitos até mesmo por falta de conhecimento. Então chegou a hora de buscar de volta o que lhe pertence por direito. Anote os telefones aí do Dr. Edson Viana e também de toda a equipe no horário comercial. Se não conseguir falar, insista, ligue novamente, quantas vezes precisar, que você não vai perder dinheiro, vai. Então vale a pena rever seus direitos. 3295-7155, anote aí, 3295-7155. E tem também o celular, 9951-7822, 9951-7822. Você vai ligar, vai marcar um horário, vai agendar, vai recalcular, porque você que tem ou já teve um financiamento pode estar pagando ou ter pagado um valor muito acima do que você efetivamente deveria ter pagado, ok? Vamos ver agora a tabela do Campeonato Mineiro. A fase classificatória da competição que acontecerá entre 29 de janeiro e 16 de março. Está aí na sua tela, aí, ó. Independência, o Atlético Cruzeiro, então, dia 23. Volta, dá para voltar, ô Juveci? Cruzeiro é dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro, aí, ó, dia 16. Depois tem o Atlético Comboa, dia 16 de março. Aí, dia 16 de março, no mesmo horário, o Cruzeiro contra Tombense. Poços de Caldas tem o América contra Caldense no mesmo dia 16. Né, a sexta rodada, aí, ó, dia 16, então, de fevereiro, às 4 da tarde. Marcado inicialmente para o Independência, esse Atlético Cruzeiro aí. Campeonato Mineiro, edição de 2014. E será pela sexta rodada. Né? Depois, esse Clássico América, Atlético e América, também para o Independência, no dia 23 de fevereiro, às 4 da tarde, inicialmente também marcado para o Independência. Cruzeiro e América, dia 9 de fevereiro, hein? Bem em cima, hein? 9 de fevereiro, às 5 da tarde, no Mineirão. E aí eu não estou entendendo por que um é às 5 e o outro é às 4. Ah, horário de verão. Muito bem. Que ainda vai estar no horário de verão e depois não vai estar mais. Exatamente. Então você está vendo aí as datas, os horários dos jogos. Cruzeiro e América, mais um clássico do futebol mineiro. Então tá aí, Campeonato Mineiro então que traz esse Atlético e Boa, no dia 16 também. Pode passando agora a 13ª rodada, com os mineiros aí do Cruzeiro contra o Mas Tombense. 13ª rodada? Não tem estudo de rodada, não? Essa é a última, né? É a última rodada? Não, mas a última rodada 12, são 11 rodadas, são 12 times. São 12, então é a 12ª, tá, pessoal? 12ª, tá errado aí, 13ª, são 12. Dia 16, então, às 4, com a América fechando contra a Caldense lá em Poços de Caldas, no Ronaldo Junqueira. Campeonato Mineiro de 2014, eu já falei aqui, não vou mudar minha opinião, sou contra esse formato de estadual, né? Mas é o melhor. De vários estaduais.
Dos males de menor. Eu acho que... mas o melhor... Mas aí tem entendo que mudar os o CBF. A federação não pode mudar, tem que vir de cima. Claro. Eu imagino que os clubes do interior poderiam brigar por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e tal. Um campeonato durante todo o ano. Exatamente. E os grandes ter força de da capital entrando só na fase final e tal. De Minas. É o que eu defendo. Eu não vou mudar simplesmente porque já aconteceu uma vez com o Super Campeonato Mineiro, todo mundo se lembra, o Cruzeiro acabou sendo o campeão, exatamente com aquele time bacana e tal, blá, 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 blá. E, ou seja, é uma forma que já teve a experiência de ter dado certo, com os times, os maiores entrando na reta final, isso tem que acontecer. É desesperador quando você pega todas as rodadas do Mineiro e vê tudo que Cruzeiro e Atlético vão ter que passar, por isso que vão entrar com mista, por isso que vão fazer experiências, expectativas. O ideal, eu tô correto, o ideal era os times do interior jogando, valendo muita coisa pra eles, se movimentando, e os grandes jogarem assim, 5, 6 jogos no máximo, e depois já entrar no mata-mata. A Copa do Brasil tem um formato que poderia ser adotado, guardadas as devidas proporções, poderia ser adotado nos estaduais, onde os times tem ranqueamento e tal, entram nas oitavas de final. Um jeito fácil de você diminuir a quantidade de jogos é dividir em grupos. Regionalizar poderia ser um regionalização durante o ano inteiro para que os clubes do interior não tenham os famosos pistoleiros de aluguel. Contrata 3 meses depois, manda os caras embora, não forma torcedor, não cria identidade, não dá oportunidade para os garotos da região para a renovação do futebol. Nada disso acontece. Futebol amador, que outrora, bem lá outrora como você gosta, já forneceu jogadores para o profissional, hoje não faz isso mais, infelizmente, e o interior também, a gente não vê isso. Então, precisa mudar essa mentalidade, algo tem que ser feito, mas tem que partir da CBF. Mas sabe aonde foi que o futebol mineiro se perdeu com essa história de não ter a base? Quando foi tirado do regulamento que qualquer equipe para participar da primeira divisão do Campeonato Mineiro tinha que ter o trabalho de base. Você não podia disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro se você não tivesse infantil, juvenil, júnior. No dia que fizeram isso, acabou. Virou negócio de empresário, virou história, só contrata na hora. Quando você apoia a base lá onde ela está, na sua regional, lá em Poste Caldas, em Pouso Alegre, em Montes Claros, em Governador Valadares, em Ipatinga, quando você obriga o time que vem para a primeira divisão a ter categoria de base, você está dando todo o valor possível ao interior, todo o valor possível à formação de jogador. O dia que parou de se exigir isso e tirou isso do regulamento do Campeonato Mineiro, virou o que diz. E você sabe que a CBF agora podia se inspirar no exemplo do Atlético Paranaense e mudar seus conceitos, porque foi provado que a pré-temporada é importante, ela dá resultado, ela preserva os caras, porque o Atlético Paranaense não disputou o regional, ficou fazendo pré-temporada, colocou um time sub-23, quer dizer, independentemente do que motivou, o que eu quero dizer é o resultado. Uma questão comercial, mas o que eu quero dizer é o resultado. O time abriu mão de um campeonato, investiu na pré-temporada, chegou o ano, está decidindo um título da Copa do Brasil e muito bem no brasileiro. Por isso a CBF tinha que se inspirar no resultado, em algo que na prática deu certo, e tentar promover uma mudança. Mas a CBF está ocupada com a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira, porque a CBF, não sei se você sabe, mas a CBF é só da Seleção Brasileira, entendeu? A organização dela é só os Você quer dizer que a TV Globo que faz tudo. E aí, eu não quero dizer nada, eu há estou dizendo da conjunto entre a Globo e a CBF. E a CBF tem o poder para isso. Estou dizendo que a CBF precisamos modificar nosso futebol. Quem tem que ter iniciativa, não sei se você sabe, é a CBF, porque não adianta você, o Cadu, o Everton termos iniciativa. Você talvez desconheça isso. Você desconheça isso. E os clubes que elegem? Os clubes que elegem o presidente. E está lá o presidente que caiu meio que de paraquedas numa situação, vai cair outro que já está eleito, não tem concorrência, nada muda. E aí um efeito dominó de cima para baixo. É muito fácil, os clubes também, olha a CBF, os clubes, olha isso aqui. A gente está vivendo uma iniciativa. A gente está vivendo uma iniciativa justamente com relação ao calendário, que é o bom senso dos jogadores. E a gente vê que a CBF continua mandando muito mal. Porque assim, não pode mudar. Na verdade, ela que manda, cara. Não é ela que manda. Mas, Everton, a CBF não recebe os caras. Os caras têm reivindicações fáceis. Não quer. A CBF, quando fala uma coisa, a gente vai mudar o campeonato paulista de 200 rodadas para 198, sabe? Ô, Cadu, mas para os clubes também é confortável demais dizer sempre a CBF, sendo que são eles que vão lá e elegem o presidente. Eles vendem a Mas veja bem, a CBF está tendo uma oportunidade porque os jogadores... É muito confortável. A CBF está tendo uma oportunidade porque os jogadores se dirigem a eles.
E eles não estão respondendo bem. Foram os clubes. Isso que eu quero dizer, eles não estão respondendo bem. Mas é porque Mas é um efeito mas quem vende a matéria-prima é o clube, são os jogadores. E por isso, eu acredito até que essa relação do bom senso com o futebol e essas manifestações que andam acontecendo tem uma relação direta com isso aí. Poxa, nós é que vendemos a matéria-prima, nós temos que valorizar isso. Você sabe o que vai acontecer? É greve. Quem manda no futebol brasileiro, de fato, é quem compra os direitos. Sim, agora que determina. Escreve uma outra coisa que vai mudar, porque os jogadores estão aí em 2015, nada vai alterar porque tem a Copa do Mundo, mas escreve, se tem o Bom Senso Futebol Clube, daqui a pouco vai ter o Dinheiro Futebol Clube. Os presidentes dos clubes, eles vão fazer o seguinte: não, tranquilo, jogadores, sentem aqui, tem água, café, refrigerante, está claro, nós vamos diminuir o calendário, mas a partir de hoje, nós vamos mexer no bolso de vocês. Nós vamos instituir tetos para os treinadores e para os jogadores. Aí eu quero ver se o bom senso vai ficar pensando bem, com a não é tão ruim. Não, deixa, não é tão ruim, tá bom demais. Se vocês quiserem, podem até colocar mais um jogo. Escreve isso aí. Na hora que os clubes, a ficha cair de vez, porque 2015 nada muda, os clubes vão se unir e falar, vamos mexer nisso aqui. Clube não tem, os clubes não têm união suficiente, nem os dirigentes têm força suficiente para fazer isso. Não vai me desculpar. Eu acho que pode mudar. A classe dos atletas é uma classe muito mais corporativista. Não acredito que você tenha razão. Não era, não. Você está falando uma bobagem muito forte aqui. Aqui, você está falando todo mundo que fala diferente de você é bobagem. Todo mundo. A Cris, ela um dia me ligou e falou, Júlio, meu marido, tudo que eu falo, ele fala que é bobagem. Corta o Brasil para mim, Eric, corta o Brasil. Mas corta mesmo, não deixa falar mais. Olha aqui, amanhã começa a venda de ingressos para o jogo da entrega da taça lá no Mineirão. Cerca de 60 mil entradas serão vendidas e tal. E o diretor de marketing do Cruzeiro, Marconi Barbosa, esclarece algumas dúvidas sobre como será a festa. E eu já vou de antemão aqui dizer e responder a muita gente que está batendo na Minas Arena. Não tem procuração nenhuma. Minas Arena errou e erra às vezes e tal, errou muito, só que não tem procuração para defender. Na verdade, quem determinou que a festa não acontecesse na esplanada foi o Cruzeiro. Que aquela esplanada não suportaria o peso do trio elétrico e do povo e tal, e por isso a opção por fazer fora do estádio. Então, muita gente está dando porrada na Minas Arena aí, mas na verdade a história é bem diferente e será explicado agora pelo próprio Marconi Barbosa. Veja aí. A estrutura da esplanada não comportava o volume de material que a gente quer usar. Nós estamos trazendo da Bahia o maior trio elétrico do mundo, que é o trio elétrico da Dragão. E ele é muito pesado para aquela estrutura. Então a gente entendeu como a melhor opção para estacionar esse trio nas ruas ali do entorno do Mineirão e fazer a festa para a torcida no entorno do estádio. O Cruzeiro contratou o Alexandre Peixe para poder animar a torcida, fazer um grande show lá no trio elétrico. Vários artistas cruzeirenses de renome, conhecidos da nossa torcida, que estarão no estádio também, vão participar também desse momento. Vamos distribuir 100 mil latas de cerveja para o torcedor. Nossa intenção é trazer toda a torcida do Cruzeiro que quiser ir para as ruas, quiser festejar com a gente. Grande Marconi Barbosa, obrigado pelo carinho e atenção aí com a nossa equipe sempre. Então acho que ficou bem explicado agora, né, que a festa foi uma determinação do próprio clube, não da Minas Arena. Ganhadora da bola de hoje, pessoal, tá aí, ó. Aliás, o ganhador, hein, é o @Marcelo Luca. Não, Marcelo Lucas 09. Marcelo Lucas 09, que faturou a bola dos donos da bola. A edição de hoje dos donos da bola, então, dando mais uma bola para você. Olha aqui, pessoal, hoje nosso dia está realmente muito bacana, né? Muito mais feliz, muito mais bonito, mas para o seu dia ficar ainda melhor, né, para você, é só você comprar seu carro zero com consórcio nacional Chevrolet Brasil. Seu carro zerinho sai por menos de R$13 por dia, é isso mesmo. Você pode adquirir seu carro zero agora pelo 3003-4443. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica e só a Brasil faz isso para você, ninguém mais. Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana até o final do seu plano, amigo. Você vai resolver com 25 aí boa parte dos problemas, é ou não é? Mas tem que comprar agora, 3003-4443. O seu Chevrolet sai por parcelas de R$386
E só um Brasil faz isso para você, mas tem que ligar agora. Veja como realizar o seu sonho comprando um Chevrolet Zero pelo 3003-4443. Essa é a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade. A partir de R$ 386 mensais e ainda concorrendo a R$ 25 mil por semana. Às vezes as pessoas vêm com uma dúvida, que eu vou explicar agora. Se você tem um carro usado, quer entrar como lance, aí você, dependendo do valor desse carro usado, você pode retirar o zero na hora. É mole ou não é? 3003-4443. Não espere. O seu Chevrolet de fábrica por R$ 13 por dia só não Brasil. Ligue agora 3003-4443. É Chevrolet. É um Brasil. Se você ligar agora, a Luaninha está indo para lá te atender. Então ligue já. 3003-4443. Obrigado, Luana. Até amanhã. Grande beijo. Tá aí então. Bom, a gente já está aqui no final do programa, né? Sim. Então, estando no final do programa, eu gostaria que vocês falassem do que vocês quisessem, porque não tem mais assunto. Eu quero mandar, então, um grande abraço, que ele me pede todo dia no Twitter, a Barraca do Pitangui. O Twitter é a Barraca do Pitangui, ele é fã do programa, adora, se eu não me engano, é Fabiano, mas é a Barraca do Pitangui. Um grande abraço lá em Pitangui, claro. E deixa eu mandar um abraço para a Laurinha, filha do Leonardo Magno, que nasceu agora. Laurinha atleticana, tá a família inteira vendo, os avós, ele tá de licença, ele tá podendo ver os donos da bola. Um beijão pra ele. Ô, Cadu, você tem abraço, Cadu? Tem, cara, mas eu teria que olhar no celular, ele vai ficar pra amanhã. Fala de não, tá certo, porque ele anota, pior sou eu que não anoto, né? Então, muita gente vou pegar um abraço de vocês, aí você vai ser meu convidado, eu vou te levar lá, que é muito bom. Ontem eu tive lá no Caldo de Mocotó do Ano Novo, do um abraço lá na Amazonas ali de São Paulo, é show de bola, você pega aquele ovo de codorna, aquele trem, não, todos vocês. E aí aquela caracu geladinha, aquele caldo pelando, aquela língua, nós vamos lá e é bom demais, ó, e o povo lá adorou e falou, tão bem ligado com o programa. Na verdade, o nosso Ibope é o povo nas ruas, é um negócio fantástico, né? Que muita gente assiste, todo mundo fala do programa, muito obrigado a todos aí. O principal assunto do dia, já foi discutido e foi mostrado aqui, a gente vai ver imagens do Ronaldinho treinando aí, foi a volta do Ronaldinho. Não é? A importância desse jogador. A gente falou também de 22 milhões de reais que serão usados para a contratação de jogadores. E o Júnior Brasil trouxe uma informação aqui que eu achei interessante, rapaz. Essa questão do Carlinhos aí. Carlinhos é um nome. Pode pintar no Atlético. Lateral esquerdo. Bom lateral esse cara. É bom lateral esse cara. E uma outra questão discutida, já que o papo é Fluminense, Carlinhos do Fluminense, que pode pintar no Galo, é de que o Marlone poderia ir para o Fluminense e não para o Cruzeiro, é isso? E o Fred nem saiu do Fluminense. O Fluminense é uma grande incógnita. E aí que tá essa história do Carlos. Ou ele vai ficar com todo mundo, né? Ou ele vai ficar com todo mundo, vai se reforçar, mas ele não vai ser nada. O homem lá do dinheiro, o presidente da Unimed lá, ele um dia pega, muda não sei o quê, um dia, vou pôr, eu amo, não quero mais nada. É aquela coisa bem passional. E aí fica todo mundo esperando, o Atlético esperando, né? O Cruzeiro esperando. Tem Barcos também na parada. Pois essa questão do Barcos, Cadu, o Cruzeiro, essas coisas nessa época elas são normais, né? E elas tomam muita força, ganham muita força nas redes sociais. O Barcos seria um bom nome na sua avaliação para o Cruzeiro? Seria, eu prefiro o Fred. A gente está falando de centroavante. O Barcos caiu um pouco no meu conceito, porque ele vive uma fase, isso é óbvio. Né? Ele foi muito bem no Grêmio, neutralizou o futebol dele. Tem uma zica ali no Grêmio que não deu certo. Assim, acho uma boa contratação, mas para mim o Fred deveria ser o foco. É o melhor centroavante do Brasil, seria o cara ideal para o Cruzeiro, até pela ligação com a torcida. Mas o Fred não vindo... Aí passa a ser uma boa opção. Mas é um bom jogador, a gente não pode menosprezar e invalidar o futebol dele, não. Ele, infelizmente, ficou um Grêmio truculento, um Grêmio de marcação e prejudicou muito o Barcos. Porque o Barcos, logo que ele chegou, ele foi um cara de movimentação. Nem acho que seja uma posição que a Atlético e o Cruzeiro precisem tanto, mas um jogador que tem sido pouco falado em Minas, talvez por isso, porque não é uma carência dos nossos times aqui, é o Marcelo do Atlético Paranaense. Eu tô lembrando disso, porque hoje tem a final da Copa do Brasil. Pra mim, assim, ele talvez o principal jogador do Atlético Paranaense. Eu acho o zagueiro Manuel também um zagueiro. Porque todo mundo fala do Paulo Baia, até pelo lado folclórico, 200 anos, tem 50 anos só de Atlético Paranaense. É o Ederson, que é Everson, que é artilheiro. Mas pra mim também não é lá essas coisas. Pra mim, o zagueiro que você falou, o Manuel e o Marcelo são os principais jogadores. E até o Everton. Não o Ederson, o Everton que é bom também. O Manuel e o Marcelo teriam lugar em algum time aqui de Minas? Eu acho que nos dois. Eu acho que essa história que você fala, acho que nos dois. Manuel não acho que seria titular, não. Não,
Ter lugar não significa ser titular, mas fazer parte de grupos importantes como o Cruzeiro e o Atlético tem que montar em termos de Libertadores, em termos de Campeonato Brasileiro, de tudo que eles vão disputar, são jogadores que se você deixar no mercado, você vai estar, além de estar reforçando o seu adversário, você também vai estar perdendo a sua forma. Mas eu não acho que eles são caros hoje, eles tiveram valorização, mas muito abaixo do restante. Isso a gente precisa deixar muito claro, e até pela idade, a forma de contexto. O Cruzeiro pode receber um grande zagueiro, até não sei se viria para reserva, mas que tem um nome aí. Pode pintar, não é para falar agora. Nome aí, mas tem. Um grande zagueiro. Um grande zagueiro que está no mercado. Posso concluir? Que dependendo do desfecho do brasileiro, pode pintar um grande zagueiro na toca. Então é time relacionado a rebaixamento, provavelmente. Quando fala pode ser também Libertadores. Você está olhando o que você está falando, não, né? Até porque o Cris está sendo chamado por alguns comentaristas lá do Rio de Cris Credo, né? Porque não está jogando. Você já falou isso e você gostou, né? Então, gostei. Mas não acho que ele está tão mal, não. O Vasco está entregou só 5 jogos, mas nada que tá mal. Agora, do zagueiro que você está falando aí, eu estou começando a quebrar a cabeça aqui para tentar quebra-cabeça. Não, existe essa possibilidade, sim. Mas vai passar muito pelo Quem desenho. É o zagueiro, Brasil? Vai passar. Para com essa frescura. É igual o cara tá na mesa de bar, ameaça contar um negócio. Aqui, não posso falar. Informação, o cara vira pra mim, O cara vira pra mim e fala, o nome você não fala ainda, eu respeito a minha apoio. Mas existe uma possibilidade de um zagueiro. Isso tá parecendo mãe de Ná também. Algum político vai morrer. Muito bom. Eu estou falando muito bom e que não passa pelo rebaixamento. Então, assim, você tá curioso, você tá querendo que eu te conte o nome? E tá vindo com essa larota toda. Algum zagueiro não tem interesse. Não. Sobrou o quê? A parte de cima da tabela. Você sabe quem é o zagueiro? É o Dória do Botafogo. Mas você já tá. Boa, aí você matou. Você vê que ele não derrubou o Júnior Brasil agora. E foi o Juversi que matou lá em cima. Tá? Parabéns, É da DSI, então existe um papo que, dependendo do Botafogo não seguindo na Libertadores, ele pode aportar aqui. Mas isso já tem rolando, já tem Não interessa, você deu a informação, não deu. Mas temos aqui, naquela época, Brasil, esse tipo de informação que você está passando, você chegou a me irritar. Gostei. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou chegar aqui amanhã e vou dizer, olha, tá chegando um grande jogador aí pro Cruzeiro ou pro Atlético, hein? Nos próximos dias nós vamos comemorar uma boa contratação. Mas você dá a posição, dá os detalhes? Um atacante. Não. Vai chegar um grande atacante em Minas Gerais nos próximos dias, hein? Vai, né? Não, senhor. Eu vi o tanto que eu falei do Fred. Muito bem. Você falou o nome Dória, falei o nome Dória, aí tudo bem, você falou. E eu não invento, não. Marlone vem, Brasil? Não, Marlone eu não sei. Eu não sei de tudo, não. Um grande nome pro Atlético, pra mim, seria o Elias. É um cara que ia combinar com esse time. O Galo, depois que o Leandro Donizete... Foi bom você tocar nesse assunto. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o time do Elias que é o André. Que é? Atacante. E aí, se vai o André pra lá, vem o Elias pra cá, seria a melhor troca da história do futebol. Mas assim, de vários jogadores, se a gente começar aí nessa linha que você está colocando o próprio Elias, você tem vários jogadores que se encaixariam dentro de um perfil de Atlético e Cruzeiro e que podem fazer. Por exemplo, o Sheik do Corinthians. O Sheik é um jogador que tem mercado aqui. Tem mercado aqui. O Sheik não é mais o mesmo. O Sheik mudou. Depois você vê ele tenta o drible, a venda no selinho. Antes até. Não, deixa eu dizer, eu acho o Sheik eu era fã dele, mas eu vejo muitos jogos com ele hoje em dia. Acho que o espírito do Atlético. A cabeça pensa e o corpo não acompanha. Sabe aquela coisa que ele fazia? O drible que ele completava antes. Mas é o time inteiro, cada um tá jogando, não é só ele. Eu ainda acho que ele é o jogador mais lúcido dos homens de frente. Mas ele caiu muito, ele caiu, isso é fato. O time caiu. O time caiu também. E se tem um jogador do Corinthians que está bem, nem o não sei se ele é um jogador que hoje vale a pena na questão custo-benefício. Esse cara, depende se o cara tá afim de vir, que tipo de negociação que tem, o que pode se envolver, se o Corinthians quer se livrar dele.
Danilo vai ficar na vitrine. Quando a gente fala quando os dois times estão bem, que é o caso aqui, a gente fala de contratação pontual, eu não consigo pensar em contratação a não ser nas posições que eu penso que são um pouco carentes. Por isso que eu penso no Elias no Atlético. Não é que o Atlético não tenha volante, mas é um cara que eu acho que viria para ser titular. Porque a posição precisa ali. O Sheik, é bom, não é? Mas do meio para frente os times estão tão bem servidos que para mim... Neste momento, né, Cato? A gente não sabe o que vai acontecer. Aí se sair alguém, eu também não vejo o Sheik aquele cara super... de grupo, aquele cara que vai agregar, que vai somar. É um jogador interessante, já teve um momento melhor. Hoje eu acho que não vale a pena. Acho que não vale. Já que a gente está falando aqui de negociações envolvendo Fluminense, Atlético e tal, no próximo final de semana, não é? No próximo sábado, estarão frente a frente o campeão e o vice do brasileiro do ano passado. E aí pior para o Fluminense, que precisa ir muito dos 3 pontos para afastar esse tal fantasma do rebaixamento. Você já pensou, se o Atlético vai lá e catimba o jogo e traz uma vitória, o tamanho do problema para o Fluminense, que aí pega o Bahia na última rodada, lá na Fonte Nova? Veja aí. Daqui pra frente, qualquer que seja a entrevista coletiva, o assunto é sempre o Mundial de Clubes do Marrocos. Só que ainda tem 2 rodadas do Brasileirão. E aí, meu amigo, os assuntos casam. Chegar bem no Mundial e a cada jogo a gente está procurando melhorar, disputar com intensidade para que a gente possa se acostumar com esse alto nível de competição. Na semana passada, o presidente Calil se reuniu com os jogadores. Papo sério. Manter o foco nesses 3 jogos brasileiros, que o Mundial vem se aproximando, que ele vai procurar dar todo o suporte fora de campo, para a gente se focar naquilo que vai fazer que o grande campeonato que a gente vai disputar se aproxima. Então foi mais ou menos nesse sentido a conversa, no sentido de mobilização e de manter o foco no que a gente vem fazendo. A turma parece que entendeu o recado. Pior para o Goiás, que levou uma goleada. No sábado agora, o Galo tem outro compromisso importante, principalmente para o campeonato. No fim de semana, o Atlético enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Frente a frente, o campeão e o vice do Brasileirão do ano passado, em situações bem opostas. Há exatamente um ano, Galo e Flu disputavam rodada a rodada o título do Brasileirão. O tricolor acabou campeão. Em 2013, o Atlético está lá em cima, só de olho no Mundial. Já o Fluminense luta desesperadamente contra o rebaixamento. Pode ser o primeiro campeão brasileiro rebaixado no ano seguinte ao título. E pelo discurso na cidade do Galo... Todos nós aqui pensamos só na vitória, independente da circunstância que a nossa equipe... vive e a equipe adversária também, O atacante Jô deve voltar ao time e com apetite. A gente não tem culpa dele estar nessa fase. A gente vai ter que entrar para jogar, para ganhar, como a gente sempre tenta em todas as partidas. Então acho que não tem, porque o ano passado eles foram campeão e esse ano a gente vai entrar em campo para fazer o nosso papel. O que é o futebol? Em um ano, tudo pode mudar. Ano passado... Eu respeito a opinião de quem pensa ao contrário, eu não sou dono da verdade. Eu tenho o direito de pensar, eu vivo num país democrático. Então você fala que quem fala diferente você fala bobagem? Não, mas você falou. Você falou. Você falou. Você sabe que você falou, você me pediu desculpa aí. Os outros, Brasil. Você tem mania disso. Você me pediu desculpa, inclusive, agora fora do ar. Aqui. E outra coisa, aquele negócio que você falou de individualizar a pena, isso é para brigas que são... Você tem igual aquele cara do Jô Soares. Corta o Brasil pra mim. Meia hora depois lá na Espanha, é um fato corriqueiro. Acontece na arquibancada toda. Então não dá para individualizar, não. Tem que punir, meter na 4ª divisão. 3 horas Betis, depois você vai cair, Betis. Eu tô com antipatia. E, aliás, do futebol espanhol como um todo. Eu odeio futebol internacional. O Cadu adora, eu odeio. Olha aqui. Ano passado, respeito muito o futebol jogado pelo Fred, pelo Wellington Nem, o Fluminense foi campeão brasileiro. Mas eu sempre questionei, Edmar tá aqui, quantas e quantas vezes nós discutíamos no rádio sobre a questão do Fluminense. Eu falava, Dilmara, o Fluminense foi muito beneficiado. Eu não estou dizendo que houve um esquema para beneficiar o Fluminense, mas foi muito beneficiado. E olha aí o verdadeiro Fluminense aí, ó. O time era a baba do boi cansado. Só que tinha Fred e Wellington Nem. Tinha Fred e Wellington Nem. Mas o time era a baba do boi cansado. É outro time. Uma coisa, outra coisa. Não, mudou muita gente.
diferente. Uma coisa mas ele vem mudando desde que abriu mão do conta, do Everton. Foi muito beneficiado, sim. O time ano passado não era lá essas coisas, eu concordo com você. Nisso eu concordo. Agora, com relação ao rebaixamento cair tanto, é porque a Unimed deixou todo mundo sair, não trouxe ninguém. Não tem como deixar sair. Os quatro da frente, os quatro. O Wellington Nem, Thiago Neves, Deco e Fred. Só o quarteto. Só o quarteto de mudança de grupo, você quer mais? Vai falar que é bobagem. Vai falar que é bobagem também. O Deco foi um grande jogador, mas no Fluminense ele nunca jogou. Olha só, teve momento. Eu posso terminar minha fala? Você vai deixar eu falar? O Thiago Neves era um cara que, pra mim, não rendeu absolutamente. É um bom jogador, mas no Fluminense não estava rendendo. Quem carregou o Fluminense nas costas ano passado? O Wellington Nem e Fred. E a arbitragem. E o goleiro. E o Diego Cavalieri, que ano passado estava muito bem. Olha só, desses quatro do Fluminense, quem jogou muito mesmo foi o Fred e o Wellington Nem. Só que o Deco e o Thiago Neves, eu até concordo com você que não foram lá essas coisas, mas são melhores dos que estão lá esse ano. Tem uma certa presença, tem um certo nome. O Thiago Neves não foi cracaço de bola, mas ajudava, jogava direitinho. Então, não viveu o melhor quando você momento tira os quatro jogadores mais criativos do seu time, os quatro jogadores que fazem diferença e não contrata, meu amigo, você vai lutar para cair. É curioso, né? O Atlético tirou mais de meio time em mais de metade do campeonato e tranquilamente se mas o Galo tem elenco. Mas o Fluminense não tinha essa estrutura. Os meninos que subiram não tiveram o mesmo rendimento. Se o Fluminense não tivesse recebido os presentes que recebeu ano passado, e mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que houve, o pessoal se reuniu numa sala e falou, gente, vamos dar o título ao Fluminense. Não, o que houve foi quando o Fluminense subiu direto para chegar na Série A, aquela mudança. Aquilo sim, que é algo que ficou entalado na cabeça de todo mundo. Então, inconscientemente, é ético. Aquilo ali... Você está torcendo o Fluminense cair, então? Ah, claro, eu quero que o Fluminense exploda. Porque o Fluminense... Não tem muito isso, que as pessoas ficam assim, vai pagar. Gente, nada vai pagar o que aconteceu. De algo que foi feito errado. Claro que tem, algo foi feito errado. Claro que tem que pagar. Pela moralidade. Tem que pagar, mas pagar seria tirar o time sem cair e colocar lá de novo, porque subiu sem ter mérito. A mão de Deus está agindo ali para corrigir o erro de algum dia que fizeram uma virada de mesa. Aí a mão de Deus falou, cai. Deus já tem muita coisa, falando das criancinhas lá na África, tem muita coisa para preocupar. A justiça está sendo feita. Muito pronto. Dilmar, queremos ouvi-la. Só dessa questão do Fluminense e do Atlético ano passado, eu acho que teve sim essa situação do Fluminense. Ele tinha um bom grupo titular e resolveu a situação. Teve um auxílio extra ali da questão da arbitragem, acho que é questionável, mas acho que o Atlético também teve pontos muito importantes que ele deixou escapar. O Atlético fez do Flamengo... Peraí, Edmar, um instante só. Como é que é? Dá para mostrar imagens aí, Juveci? Pede aí, pô. Pede aí. Uma parte do Itaquerão acaba de desabar, mas teve algum tipo de problema? Duas pessoas morreram. Que isso? Rapaz, acaba de despegar então uma parte da cobertura. 3 mortes no Itaquerão. A gente está tentando trazer as imagens da Band de São Paulo para mostrar para você de casa. Uma parte do Itaquerão acaba de desabar. Três profissionais. O guindaste caiu em cima do telhado, que desabou em cima do pessoal que trabalhava no estádio. Meu Deus, que lamentáveis essas informações, hein? Vamos ver se a gente consegue essas imagens aí, Juveci, para a gente mostrar para quem está em casa, a gente pegar essas imagens lá da Band de São Paulo para mostrar, olha aí, hein? Que situação, hein? Já aconteceu o processo, né? Que aconteceu o problema na Arena Palestra. Aconteceu o problema na Arena Palestra, né? Porque lá também morreu um operário, e agora no Itaquerão. Mas passa por isso aí que você falou. Eu acho que sim, é uma forçação de barra, uma situação, e acaba que você tem que produzir. Vai chegando final de ano. Claro que eu estou aqui emitindo um juízo de valor, mas é algo baseado em tudo isso que você está falando, e a gente vê. Às vezes o tempo não é hábil. Quantas obras demoram mais tempo? Até a construção de um prédio. Num estádio, e uma obra dessa grandiosidade, e a necessidade de prazo, com a pressão de FIFA, de tudo que está acontecendo, isso contribui para o erro, sim. Olha aí, para você que está ligando a televisão agora, hein? Uma laje do Itaquerão, da construção do Itaquerão, caiu agora, 3 operários morreram. Estamos tentando aí as imagens com a Band de São Paulo para mostrar para você aqui em Minas Gerais, que está assistindo os donos da bola. A gente aguarda então ainda o link com São Paulo para mostrar para vocês. Lamentáveis as informações que chegam agora, hein? Então, como a gente destacou há pouco aqui, na Arena Palestra houve um acidente grave, a morte de um operário, e agora 3 operários morreram
lá no desabamento dessa laje no Itaquerão, dessa cobertura lá no Itaquerão. Dilmara, você acha que tem disso também? Querem acelerar a obra, acelerar, e aí acaba colocando em risco a vida desses operários, Dilmara? Tudo que foge de um prazo, né, que é determinado. A gente tem a engenharia de construção, aí a galera que realmente entende do babado. Agora, se é realmente um guindaste, despencou em cima de uma cobertura, e essa cobertura, né, isso são todas informações preliminares que a gente tem nesse momento, até a condução humana mesmo da obra. A gente não sabe em que recursos, talvez negligência de alguém. Exatamente. Né? O pessoal está trabalhando por lá e a gente sabe que houve uma tentativa, até há poucos dias, vários membros da empresa foram convidados para ir lá visitar o Itaquerão e ficaram todos impressionados com a forma como o estádio está, como ficou, mas foi uma obra muito rápida. Lembrando que ainda não chegou nem o dinheiro do BNDES. Tudo tem sido feito com recursos do próprio Corinthians. Só olhar os estádios do Sul, como que demoraram. Exatamente. E como que a coisa é complicada. Hoje nos jornais Beira-Rio, 95% concluído. Né? Nós que estivemos E olha lá, o prazo, né? Quanto tempo que está sendo feita essa obra? E de uma maneira cautelosa, teve que abrir mão para jogo lá na Arena do Grêmio, uma situação delicada para o Inter, mas em nenhum momento eu ouvi falar de uma forçação de barco. Trabalharam com uma cautela. Sabe o que acontece? As pessoas que estão ligadas principalmente ao comércio dentro das arenas nesse período de Copa do Mundo, as empresas ligadas, interessadas, elas não estão tão otimistas com respeito ao que pode acontecer na Copa e depois da Copa, não. Aquilo que a gente falava sobre a questão econômica de 2014. Por causa das novas arenas, a utilização disso ia gerar muitos recursos. Não, na verdade, as empresas interessadas não estão tão otimistas. Vão virar elefantes brancos depois da Copa. Muitos, Manaus, você pega a própria Natal. Na verdade, vai ter isso a troco de quê? Como na África. Você tem verdadeiros elefantes brancos que só não foram demolidos porque de vez em quando um cara vai lá e faz um casamento e aluga aquilo lá. Porque não tem, virou para isso, para evento particular. Infelizmente, e aqui no Brasil, isso vai acontecer. Eu não consigo entender e conceber um estádio para 60 mil em Brasília. Arena Pantanal, mais que Brasil. seja, Arena Pantanal, Arena Pantanal, Brasil. São absurdos. Arena Pantanal. Que vai jogar ainda? Cria jacaré dentro. Esses elefantes brancos vão existir nesses lugares em que o futebol não é forte e estão criando estádios gigantescos sem que haja demanda. Sem necessidade. Isso é óbvio, todo mundo fala, eu concordo com você. Só que, além disso, mesmo nos centros principais, esses estádios muito caros, que demandam uma manutenção mais qualificada, para eles se manterem, tem que ter uma ocupação sempre acima de 80%. E aqui no Brasil, a gente não tem o hábito dos estádios estarem sempre cheios. Claro. Então, por isso... Enquanto o Cadu vai falando aqui, Lincoln, coloca a princípio as fotos aí do desabamento lá no Itaquerão. Você tá ligado? Olha isso aí. Meu Deus. Olha isso aí. O guindaste caiu... 3 morreram, 3 operários morreram, outros tantos foram feridos. Olha essas imagens, por enquanto fotografias que chegam através do site do EBAND. Olha só a gravidade disso, gente. Olha só a gravidade disso. Aí dá pra gente ter uma ideia, né, do que a gente está vendo, do que a gente vem acompanhando das obras. É exatamente, eles estão içando a cobertura do estádio, né? É o que está sendo colocado, é o que estava nessa fase agora. E aí deve ter ocorrido o problema. Realmente vão combinar, né? Por volta de 1 da tarde, tá? 13 horas, quando a gente começava o programa, tanto que isso aí acontecia. Olha, impressionante essa foto. Quando a gente pega e fala do Engenhão, o que aconteceu? Teve que ser interditado porque a obra foi feita quando é que vai ser liberado? 2015, Brasil. Não dá para entender. Faz uma obra dessa grandiosidade e aí depois dá ferrugem no cano, na tubulação que passa lá em cima, sei lá como é que chama aquilo. Então é meio... Não, mas é inconcebível um projeto desse, o valor que envolve a engenharia, o que representa da mesma forma o Maracanã. Não, agora vai ter que mexer no telhado do Maracanã, porque não entrou no primeiro orçamento. Gente, eles estão brincando como foi no PAN. No PAN, o que teve de problema e que ficou por isso mesmo, são coisas muito sérias. Constrói um velódromo no Rio de 50 milhões, e depois fala, não, ele não vai servir para a Olimpíada, vai ter que construir outro, joga no chão. Olha a loucura, gente. O PAN foi uma vergonha, né? Eu ia falar, quando você disse do Engenhão, qualquer coisa que cerca o Pan-Americano foi uma vergonha. Assim, os gastos mais de 10 vezes maiores do que previstos anteriormente. Dinheiro público escorrendo pelo ralo e nada de legado. Assim, esses estádios, o Engenhão e o Maracanã é surreal. Toda hora, não, vamos mais 100 milhões para uma reforma tal. Aqui. Não, mais 200 milhões para não sei o quê. Pô,
Maracanã, depois da Copa do Mundo... Vai ter mais reforma para a Olimpíada. Vai receber uma reforma e milhões serão gastos para a Olimpíada. Você está de brincadeira comigo, isso é sacanagem. É dinheiro nosso ali, cara. É dinheiro hoje, não teve nego preso. Não Itaquerão, é dinheiro nosso que está ali. Você está entendendo como é que é o negócio? Agora é o seguinte, olha o saldo dessa brincadeira toda. A FIFA vem cá, sapateia na cara da sociedade, né? Esculhamba com a sociedade, não paga nada de imposto. Olha o saldo disso aí. Joga a soberania do país no ralo. 5 mortos, um em Brasília, o outro foi aonde, Juverci? A Arena Amazônia, que é a Pantanal que a gente estava falando aqui, do Palmeiras, e 3 no Itaquerão, e mais um do Palmeiras. Que não é da Copa do Mundo. Que não é da Copa do Mundo, mas houve problema também. Né? Então veja você, né, o saldo disso. E agora você está vendo aí as imagens, aí, vou mostrar as fotos mais uma vez, para você que está ligado aqui nos Donos da Bola. A gente está mostrando as fotos aí dessa tragédia que ocorreu por volta de 13 horas lá em São Paulo, no Itaquerão, desabamento, né, dessa cobertura aí. 3 operários morreram, outros estão feridos. E a gente está aguardando aqui, ver se consegue imagens ao vivo lá do Itaquerão para mostrar. Agora, olha, e aí, seria a notícia que não teria a menor importância diante da gravidade desses operários mortos. Mas com esse problema aí, o Itaquerão não fica pronto para mim, para a abertura da Copa, não. Eles vão ter que repensar o jogo de abertura da Copa. É irrelevante agora, isso. Eu também acho. Agora, você levantou a hipótese de que talvez a pressa pode ter interferido nisso. Eu acho que você tem razão. É claro que a gente está falando em hipótese ainda, porque a gente ainda está apurando o que está acontecendo da FIFA com relação e essa hipótese essa hipótese começa a ganhar força na minha cabeça simplesmente vendo essas fotos, porque até outro dia não tinha nada no Itaquerão. Então, quer dizer, eles chegaram nesse estágio aí de até mais próximo. Mas a gente, quando pensa nisso, Cadu, é muito pela necessidade da obra. Você vê a cautela, o tempo tranquilo lá no Sul. Agora aí, pela necessidade, pela forçação de barra, de ser o jogo da abertura, pelo que representa, pelo investimento, pela concessão fiscal que foi dada, por tantas outras coisas. Né? Então a coisa, vamos, e não está podendo ser. O próprio Beira-Rio tem mais de 90% assim, de conclusão da obra. E você falou até que demorou, e demorou mesmo, mas se a gente for olhar, o Beira-Rio ficou parado muito tempo. Então, se a gente considerar isso, não demorou tanto. Porque ficou parado, teve greve. Você não ouviu esse papo, é isso que eu quero exatamente. dizer. Não, nós temos que acelerar porque está entregando. Mas o Beira-Rio foi uma das obras que empacaram, assim, ficou parado muito tempo. E de repente 90%. Então é aquela pressa, tudo errado, né, gente? Demora, empaca, o negócio não é feito com planejamento, agora, e depois tem que ser feito com pressa, e bem ou mal, às vezes a pressa interfere numa coisa que é muito maior que futebol, que é tragédia humana, que aí não tem... O Cadu está levantando muito bem a questão. Tudo está falando em cima de hipóteses aqui. Ninguém está dizendo que foi porque ali despencou um guindaste em cima da cobertura. Mas essa pressa, a gente está vendo isso há muito tempo. Tanto que especialistas falaram, olha, é um tempo que não é dos maiores para a construção, a grandiosidade da obra. Isso aí não é agora. Isso tem, e por que a pressa acontece? Falta de planejamento. A gente sabe há muito tempo que o Brasil vai sediar a Copa, mas como sempre no Brasil vão enrolando, coisa que assim, que não precisa, é quando você vai ver, falta um ano e o estádio não está pronto não. E olha que eles dizem que aqui até houve uma sessão, e isso o próprio Blatter falou várias vezes, que aqui foi mais fácil, né? Você teve tudo muito disposto em termos de governo. Você não precisava de tanta poder fazer, você não precisava disso tudo, você não precisa... E lembrando o seguinte, Ricardo, tem os estádios que foram construídos, como é o caso do Itaquerão, e os que foram reformados, que é o caso do próprio Beira-Rio. Quem esteve no Beira-Rio durante esse período de reforma, e eu estive lá, era quase assustador. Você via barrancos, não tinha nada, né? Não tinha nada. Assustador. Até em relação à própria segurança do torcedor que estava por lá, e, enfim, e houve essas manobras todas. Teve jogo, teve clássico, com disponibilidade a parte da geral que ficou interditada. Então, tem essa diferença. Agora, quando o Blatter fala que aqui houve certa facilidade em termos de apoio de governo, dá até calafrio. Porque é justamente o que mais me incomoda na Copa do Mundo, o uso do dinheiro público. Então, quando ele fala isso, dá a entender que o governo está ali sempre cedendo ao jogo da FIFA. Não é só isso, não. Você quer ver uma coisa? A FIFA vem, ela faz isso em todo lugar tem que mudar a sua legislação. Mas é uma coisa que gera aí a indagação. A FIFA vem e fala, vai ter cerveja, vai vender cerveja nos estádios, vende cerveja. Aí logo depois, não podemos continuar vendendo cerveja mais não, porque foi provado que você vender cerveja aumenta a criminalidade. Mas peraí.
a nossa soberania é rasgada, então muda a lei, adequa a lei para uma realidade, e não só para um momento FIFA. Você tem a própria questão da bebida nos estádios, né, É o que eu estou falando, em cima do que você está falando aí, que isso é uma esculhambação. É bebida alcoólica, né? claro. Você não pode beber nos jogos do seu time do coração. Mas quando você for na Copa, você pode beber. Você falou vai do caso pagar, do Betis. vai pagar 12 reais. Vai embora e aí você não pode beber mais. Mas peraí, qual o sentido? Qual a lógica? A lei maior do país diz que não, eles vêm pra cá e podem. O Everton falou do Betis, tá com raiva do Betis e com toda razão, o que aconteceu foi um absurdo. Pra mim, é um caso até que eu relaciono com esse. Porque é quase dizer, olha, o brasileiro do dia a dia não pode beber, não. Mas o inglês que vem aqui jogar pode. Lógico que é. O alemão pode. Pra mim, tem um teor até de, assim, xenofobia nesse negócio. Sim. Então, mas ela faz isso em todos os lugares. Então não dá pra você aplicar. Eu até não uma acho. xenofobia, mas é uma medida hipócrita. É uma medida hipócrita. Mas nem todos os lugares têm essa proibição. Sabe por que, Brasil? Por mais que eles mostrem números de redução de violência no estádio, tem problema. Nesse Cruzeiro e Grêmio aí foi uma esculhambação. O que teve de gente que foi roubada na esplanada do Mineirão. Os caras fumando maconha na arquibancada, confusão, briga lá aquele dia no Horto, sabe? Ou os outros estádios pelo Brasil. Todo mundo enche a cara lá fora. Você pega, por exemplo, esse jogo de hoje, Ponte Preta e São Paulo. Você vai ver amanhã. O negócio de ônibus. Foram 100 ônibus colocados à disposição da Ponte Preta para seguir para Mojimirim. A torcida de São Paulo não é santa. E a da Ponte Preta A da Ponte Preta é louca. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver amanhã. Aí você está tocando um outro ponto, que hoje às vezes você não briga nem no estádio, mas você é uma cilada. E a gente viu isso acontecendo até com o Atlético, quando ele teve no exterior na Libertadores, as emboscadas para o torcedor. Gente, o futebol está tomando uma proporção e virando uma violência que não dá para você conceber. Você vai fazer uma emboscada porque o cara torce pro time adversário, um cara que você nunca viu. E isso está acontecendo o tempo inteiro. E a gente fala isso. A intolerância, não vou longe não, a intolerância do Twitter. Tava esses dias a gente comentando, o Marco Astoni, grande abraço para ele, que acompanha sempre a gente, falando, qualquer conversa que você tenta ter, uma conversa civilizada, você não consegue. Então nós estamos caminhando para uma intolerância que você não sabe mais onde você pode estar ou não, porque todo mundo só quer agredir. Nós temos que pensar como um todo. E nesse sentido, tudo isso que a gente está vendo, essas imagens, não ajudam em nada. Mas você sabe por que, Brasil, que na Copa do Mundo os caras bebem? Tem gente que bebe muito. Né? O alemão gosta muito de tomar. Sabe por que os caras bebem e não tem tantos problemas, tantas ocorrências? Porque tem segurança e se o cara dentro e fora do estádio. Quando teve um Brasil e Argentina, parece que foi o último Brasil e Argentina aqui no Mineirão. Acho que foi o último Brasil e Argentina. 0x0 chato, bem chato que o Messi jogou. Você ia pro Mineirão ali, lá embaixo na Abraão Caran, lá perto da Lagoa da Pampulha, já tinha a grade. Tem ingresso, querido? Não. Então você não passa daqui. Deixa eu tem ingresso? Tem. Então você entra. Porque a segurança. Se você der segurança, encher o estádio de segurança, e aí não interessa. Pode ser até segurança particular. Se existir segurança e organização, é só uma situação particular que aconteceu comigo quando eu estive na Alemanha. Foi muito interessante e ela me marcou. Estávamos na Alemanha, na Deutsche Welle, fazendo um curso de jornalismo, brasileiros e jornalistas africanos. E aí um dia nós pegamos o metrô e havia um clássico lá muito forte, eu não lembro qual jogo que foi. O principal clássico lá é Borussia e Schalke 04. Não, mas não era o Borussia não, eu acho que foi o Bayer Leverkusen, tinha alguém que era um clássico lá, um jogo que mobilizou, ou era outro, que eram dois jogos ao mesmo tempo. A gente no metrô, cara, de repente vem 30, 40 alemães carregando cerveja no metrô e uma gritaria. Nós ficamos apavorados. Na hora que eles verem aqui a gente, nós vamos apanhar. Aí de repente nós entramos no metrô, vem do lado de lá a outra torcida. A gente no vagão do meio. E as duas torcidas vindo, cada cavalo de alemão, cada monstro, os caras carregando a cerveja para levar pro estádio. E os caras gritando igual louco, cara. 40 de lá, 50 de lá, a gente no meio. Vou morrer aqui. Aí começamos a conversar com os alemães que estavam do lado e só fica tranquilo. Você fala bem todo alemão, mundo, que nada, só as altas e dói. A única coisa, cara, já tá bom. A única coisa, o cara virou e falou, fique tranquilo, aqui ninguém encosta a mão em ninguém, é só grito. Porque se encostar, amigo, é cadeia, é lei. Tem duas questões que não entram na minha cabeça, eu vou explicar aqui. Primeira delas, você vai para uma festa, a turma do rodeio vai brigar comigo agora. Você vai para uma festa de rodeio. Lá em Divinópolis tem uma festa de rodeio. Festão, que é uma das melhores do Brasil. Embora eu não goste, mas tem lá, já fui. Aí a turma enche a lata, lá na Savacinha. Arquibancada de estrutura. No futebol não pode. No futebol não pode.
Os caras vão pra arquibancada no rodeio, pula lá e fica aquele locutor, vamos todo mundo dar as mãos e cantar, então o povo pula e tal. Lá pode, né? Bebida e pular na arquibancada de estrutura. No futebol não pode. Futebol tem que ter hidrante em campo de futebol. Nunca vi um campo pegar fogo, mas tudo bem, a gente entende. Aí, você vai pra Fórmula 1. Fórmula 1, eu fui de 2003 a 2008, de 2003 a 2008, eu fui todos os anos. O Lincoln, que está aqui em cima falando comigo agora, também foi. Na Fórmula 1, se você... Vamos tirar o setor G, que é na reta oposta. Você tem que chegar, para sentar, você tem que chegar às 7 horas da manhã, no máximo. E olha lá que você ainda não fica bem colocado. Você chegar às 7 da manhã para uma corrida que vai acontecer às 2 da tarde, se chegar às 7 da manhã, você senta mal. Então o cara tem que ser meio doido para ver Fórmula 1, né? O dia inteiro... Não fazer esse esforço para cabelo. Tem que ser bom. Não, mas aí que tá. Organização, cara. Organização. Os camarotes distribuem cerveja. A cerveja é vendida em todos os pontos desse setor, mas tem polícia para dar com pau. Aliás, uma unidade em cada esquina, são 3, 4 policiais a cada 3, 4 metros. Quem que vai se engraçar? Ninguém. O cara bebe, mas não fica bobo, Brasil. O cara bebe, mas não fica bobo. Lá também, arquibancada de estrutura, tem agitação, tem bebedeira, mas não tem confusão. Por que no futebol não pode? Por que no futebol? O povo que frequenta um estádio de futebol é diferente de quem vai para a Fórmula 1 e vai para o rodeiro? Num certo sentido, pela paixão e a rivalidade que envolve os dois times. O cara da Ferrari não quer matar o cara da Williams. A gente já teve a oportunidade de viver aqui em Belo Horizonte jogos com mais de 100 mil entre Atlético e Cruzeiro. Tudo bem que era uma época mais romântica, era outra história, mas a rivalidade existia. E você tinha ali o ânimo exaltado pelo que estava acontecendo. Mas tinha um policiamento mais efetivo. A chave do negócio... A chave do negócio é o policiamento. Então falta segurança. Que é dever do Estado. Então falta segurança. Se o Mineirão for receber lá, Atlético e Cruzeiro, a bebida está liberada. Deixa tu encher o pote. Tá liberada. Mas se tiver muito policiamento e muita segurança, então... Ô, Everton, até para dar um depoimento aqui, eu que critico quase tudo da FIFA, até para dar um depoimento que uma coisa eles fazem bem, naquele jogo Brasil e Chile que foi amistoso, o Brasil até jogou muito mal no Mineirão, que já foi feito sob padrão FIFA em todos os aspectos, comportamento de imprensa, de polícia. Olha, eu fui dar carona pro Bruno Azevedo depois do jogo, na casa dele, que é na Pampulha, mas razoavelmente longe do Mineirão. Tinha segurança numas ruas assim que você nunca imaginava. Que não tinha ninguém na rua. Perfeito. O excesso de zelo, até bem-vindo esse excesso de zelo, que a FIFA causou ali nesse jogo. Então, isso eles fazem bem, né? A gente critica tanta coisa, eles cuidam do evento nesse aspecto para não dar algum problema, até para não ferir a imagem da FIFA. Não é porque eles são bonzinhos, não, é porque é um negócio, mas bem ou mal acaba sendo realizado com qualidade. Eu fiquei impressionado, nunca vi em nenhum Cruzeiro Atlético tanta segurança, repito, longe do estádio, rua vazia, que não tinha bar, não era foco, mesmo assim tinha segurança. Mas aí, porque foi um negócio de dois, mas é porque foi um negócio... Isso vai ser... Mas é porque ali foi uma coisa, um movimento social. Mas é questão de segurança. Vai se repetir. É questão de segurança. E eu acho que no Brasil passa muito mais pela falta da punição. Isso que o Júnior relatou dele na Alemanha, que ele viu 2 torcidas... adversários se encontraram, não aconteceu nada, já aconteceu muito, eles se mataram, morreu gente pra começou caramba, a ter punição e aí severa, quando eles chegaram e passaram a ter legislação, que nós temos legislação, nós não temos punição. Não tem aplicação. Não tem aplicação de pena, não tem a veracidade, não se consegue provar nada. Agora mesmo nós tivemos nesse Atlético e Cruzeiro, todo mundo sabe quem foi, identificou todo mundo, o que aconteceu, não aconteceu nada. Então, à medida que você tem a punição, você muda. Quando o Júnior relata que agora você vai à Europa e tem essa tranquilidade, mudou tudo. Porque antes lá eram praças de futebol inglês eu já fui em gol na Inglaterra. Mas aí a aplicação, os caras lá que brigavam, eles tomavam um chilindró quase que a terra. E não é que não aconteça. Recentemente, a profissão da gente pode e leva a gente a fazer isso. Eu fui acompanhar jogos de Champions em que você não tinha o confronto dentro do estádio, mas você tinha nas imediações do estádio. Você tinha os caras que não podiam chegar muito próximo do estádio porque as outras torcidas chegavam e faziam. Então não é assim também esse mate-rosa, mas existe punição. Mas aí eu vivi uma experiência na Inglaterra, o clássico Chelsea-Manchester United em Londres, no estádio do Chelsea, 2-1 pro Chelsea, até o Davi Luiz fez gol, o jogo valia muito, os dois tinham chance de ser campeão inglês. Olha, na saída, eu fui pegar
pegar o metrô, uma briga gigantesca não aconteceu justamente porque o policiamento era simplesmente perfeito. A quantidade, eles fizeram um cordão de isolamento, uma quantidade enorme de policiais, muito mais bem preparados que aqui, não indo para a briga, eles ali impondo respeito só pela presença. Olha, ficou uma quantidade de gente do Manchester United e do Chelsea, um xingando o outro, com os policiais no meio, que o bicho só não pegou porque o policiamento era muito perfeito. Eu como não sou flor do campo, como vocês, eu acompanhei vários... O que é flor do campo? Eu sou tiririca do Brejo. Flor do campo é quem é da elite dominante. Eu acompanhei várias vezes o Guarani Formiga, né? O clássico do Centro-Oeste Mineiro ali. Eu vou te contar, rapaz, teve uma lá no Juca Pedro lá que o pau cantou. Mas a polícia agiu rápido. Então. Agora, eu sou Guarani até morrer. Guarani até morrer. Campeão mineiro de 2014. Pode escrever aí depois me cobrar. Aliás, o único time que não sofreu gol e não perdeu pro Cruzeiro na temporada. Só isso, né? Tá? O único time que não perdeu e não sofreu gols para o Cruzeiro. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Leston Júnior lá em Divinópolis, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Tá? Leston Júnior, guarde bem esse nome aí. Em breve esse cara vai estar jogou um grande clube do futebol brasileiro. Leston Júnior é o nosso Guarani que está sendo remontado para o Campeonato Mineiro do ano que vem. Ele já está treinando, trabalhando duro. Parece que vão ter bom investimento pro Guarani. E a tabela arrebentou com o Guarani, hein? Por que vocês fazem a tabela aí, ô Federação? E todo ano põe o Guarani para jogar lá em Juiz de Fora? E o Atlético que não vai invadindo? Mas estão fazendo um bom time. Isso aí também, ué. Só um detalhe, mas estão fazendo um bom time. Parece que o Guarani está se mobilizando para buscar alguns bons jogadores. É porque tem um grande treinador, um treinador espetacular que é o Leston Júnior, tá vendo a gente lá. Um abraço para você, boa sorte aí. E um maior clássico, um dos maiores clássicos do interior também, que é o RT e Mamoré. Grande, nós estamos falando aqui. Vocês frequentam a Champions League? Eu conheço dessa parada. Você fala que a gente fala bobagem, que não sei o quê. Você devia respeitar mais seus companheiros, tá? Vamos fazer greve? Bom senso. Corta pra mim o Brasil, corta pra mim o Cadu. Eu quero que vocês me chamem de novo. Já encerro, eu posso mostrar de novo as imagens de Itaquerão. Então vamos, mas encerra com as imagens aí para mim, por favor, do Itaquerão, né? Por motivos técnicos, inclusive, o programa Nosso Tempo da Igreja Universal não foi ao ar hoje, né? Então a gente vai embora agora, agradece a sua audiência, a sua paciência conosco até agora e mais uma vez destacando, um guindaste desabou sobre a cobertura lá do Itaquerão, 3 operários mortos e vários feridos lá em São Paulo. A gente traz ao longo da programação da Band mais informações sobre essa tragédia lá no Itaquerão, tá? Então um abraço a todos e até amanhã. Muito obrigado.